Mago, uma bruxa e uma sacerdotisa representam a mesma coisa? Bom, existe uma profundidade histórica muito importante para a gente considerar. Se formos pensar na Europa medieval, próximo ao ano 1000, ou seja, 1023 anos atrás, existia no norte da Europa a cultura eslava e nórdica, no qual as sacerdotisas das religiões pagãs daquele momento, como por exemplo as sacerdotisas de Kupala ou as sacerdotisas de Freia, elas podiam sim estar celebrando o sacerdócio dos altos espíritos segundo os ritos religiosos delas. Porém, com a progressiva cristianização da Europa, feita pelos cavaleiros teutônicos, eles foram impondo um cristianismo e esse sacerdócio foi sendo extinto de uma religião oficial, porém ele continuou sobrevivendo como uma prática popular, individual e também uma prática um pouco escondida, sobreposta, de uma forma sincrética. Algumas mulheres que faziam esse sacerdócio viviam reclusas da sociedade. Se estamos falando de uma Europa da Idade Média, é uma sociedade rural, no qual a maioria das pessoas, então, moravam no campo. O poder da igreja não era tão forte para penetrar todos os campos da sociedade. Porém, com o progressivo passar dos séculos, começou a ter uma deturpação desse sacerdócio antigo e várias pessoas começavam a reunir grupos de feitiços e através desses feitiços havia então uma prática chamada de o sabá negro. O sabá negro, ele envolve o culto satânico numa atitude para afrontar os princípios sociais e os princípios da então igreja que estava governando a moral e a religiosidade daquele momento. Mas esse sabá negro, ele era uma festa que representava o caos primordial. Assim, diziam que as bruxas conjuravam sátiros, demônios, e eles faziam uma grande orgia na noite da Santa Valpúrgia. Isso acontecia durante a Idade Média na Alemanha. Com o passar dos séculos, essa prática foi sumindo, principalmente com as várias inquisições que aconteceram, não apenas a católica, mas também as da vertente protestante. E a bruxaria, gradativamente, ela foi se deslocando do caráter sacerdotal e foi adentrando ao caráter de feitiços. Ela já não estava expressando mais uma vida espiritual ou religiosa, mas sim ela detinha um conhecimento limitado de receitas de feitiços, as quais eram utilizadas para as mais diversas finalidades. Durante o Renascimento cultural, as bruxas, em especial na Itália, elas eram vistas como não uma pessoa física, mas uma força da natureza que causava dano às plantações. Esse dano às plantações podiam ser a seca, pragas, podia ser qualquer elemento da natureza que viria a trazer a fome, e com a fome viriam doenças e morte. Então,
nascia uma pessoa chamada o Andarilho do Bem, que através de músicas e de conhecimentos de conjuros e danças conseguia combater essas entidades espirituais, as bruxas, e trazer a prosperidade para as colheitas novamente. Para quem quer estudar sobre a bruxaria na Itália, eu recomendo a leitura do livro de Carlos Ginzburg, um grande historiador italiano que trabalha com a microhistória, e ele tem um livro chamado O Andarilho do Bem, que ele narra exatamente essas práticas medievais na Itália. A partir do Renascimento, a bruxaria ela passa a ter um aspecto então negativo, porém, sobretudo, a partir da década de 70 do século XX, ela passa por uma nova ressignificação. A bruxaria ela é reinventada, ela se descola desses conceitos negativos que ela adquiriu ao longo do Renascimento, da Idade Moderna, e ela passa a ter um diálogo com o hermetismo através de Gardner, um dos discípulos de Aleister Crowley, que reviveu conceitos da Wicca, e especialmente aqueles que têm um diálogo com a antiga religião celta. A partir de então, a bruxaria, nesses últimos 40 e 50 anos, ela tem um novo significado, uma nova ressignificação, e adquire então uma vida própria. Ela já não necessita então das formas negativas do seu passado histórico, mas ela é vista como uma forma de independência feminina e uma nova prática religiosa que enaltece a independência das mulheres.